Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Hoje, deixa eu ver onde paramos, Atos capítulo 7, parte 4, episódio de número 805, 10ª temporada. Estamos vendo o livro de Atos capítulo por capítulo, numa pregação expositiva, num estudo textual aqui, capítulo por capítulo da Bíblia. Tem sido uma jornada excepcionalmente fantástica, de muito aprendizado e edificação. Esse capítulo 7, ele está dividido em 6 episódios. A gente está falando do testemunho de Estevão, de sua defesa, e tem sido muito interessante. Ele vai discorrendo a Bíblia, né, até chegar à messianidade de Jesus, apresentando Jesus ali diante do Sinédrio. E hoje nós vamos se conter bastante sobre a parte que ele fala de Moisés, e o que a gente aprende com isso, o que nós podemos aplicar nas nossas vidas. Então fica aí até o finalzinho. Se você tem gostado, compartilhe esse trabalho no YouTube, na Amazon Music, na Apple Podcasts, no Spotify, Deezer, tantos outros distribuidores de podcasts. Essa palavra está sendo espalhada, vidas alcançadas, transformadas pelo poder da palavra de Deus. Aqui você encontra esse trabalho onde a gente tem se dedicado há mais de 4 anos nesse podcast. Esse é o 10º livro da Bíblia que a gente está fazendo. A gente tem uma bagagem aí de muito mais de 30 anos de aprendizado e ensino do texto bíblico. Se debruçamos sobre muitos outros teóricos e eruditos para trazer para você o que há de melhor em um comentário bíblico em áudio na internet, disponível gratuitamente, a um toque no seu celular. Então é isso, bênção demais. Então Moisés e a atitude de Israel em direção a ele como uma figura, um tipo de Jesus Cristo também, a gente vê no versículo 35 ao 43 do capítulo 7 de Atos. Então meu convite é, leia a Bíblia e vem para cá meditar juntinho comigo para a gente poder entender melhor todo o texto, contexto, numa hermenêutica e exegese do texto clara, objetiva, respeitando o texto, contexto, enfim, tem sido bênção, joia demais. Moisés foi rejeitado pelos homens e foi honrado por Deus. Os israelitas rejeitaram Moisés como seu governante e juiz, e Deus o enviou como governante e emancipador para o povo. Moisés foi para o exílio e lá foi honrado por uma revelação da glória de Deus e com uma missão especial. Jesus havia sido morto em Jerusalém e naquela mesma cidade havia retornado no poder do Espírito Santo para revestir os discípulos com eloquência poderosa, vibrar em seus corações com poder e exercer grande virtude para curar por seus meios, sendo assim provado líder e salvador do povo. Meus queridos, a cegueira e a loucura humanas apenas trazem uma nova reação do poder e da misericórdia de Deus. Isso acontece com todos nós com muita frequência. Resistimos aos pensamentos dominantes do dia. Odiamos a nova verdade que traz consigo a mudança, a nova revelação que nos chama para uma liberdade maior. Pensamos em silenciar o novo mestre por meio do desprezo. Mas eis que em algum lugar inesperado o poder irrompe para afirmar o mestre, sua mensagem, e somos silenciados. A carreira de Moisés, ela tem uma correspondência com a de Cristo. A figura do legislador do deserto surge grandiosamente diante de nós, no esboço de Estevão. Suas obras poderosas,
aquelas no Egito, quando ele superou os magos e estabeleceu a supremacia de Jeová sobre o faraó e todos os deuses do Egito, foram uma das causas originais da liberdade de Israel. A memória desses feitos, viva no coração, jamais poderia ser esquecida. Eles lançaram as pedras fundamentais da grande estrutura de sua história. Assim Jesus, semelhantemente, lançou as bases de seu reino em obras, cujo poder e cujo significado ele podia invocar como evidência de sua missão divina. Houve uma previsão profética e o cumprimento. A memorável profecia do grande mestre que viria, encontrada no livro de Deuteronômio, foi uma das luzes de Israel brilhando em um lugar escuro. Embora Estevão não identifique o profeta que viria com Jesus em tantas palavras, seu significado é evidente para todo o sinédrio que escutava. Haveria alguma sugestão nessa previsão que faltasse ao caráter real de Jesus? E se o sinédrio tivesse rejeitado, como poderiam deixar de incorrer no julgamento ameaçado naquela grande passagem da lei? Algumas das parábolas posteriores de Jesus, como a dos lavradores perversos, também estavam, talvez, frescas na lembrança de muitos. E assim as linhas de evidência, antigas e recentes, convergiram para o presente diante deles e lhe deram um significado solene. Versículos 38 e 39 nos mostra esse contraste renovado entre o divinamente aceito e o humanamente rejeitado. Moisés era o canal da revelação antiga. Ele recebeu palavras de amor para transmitir ao povo, e Jesus havia dito que as palavras que ele proferiu não eram suas, mas as palavras daquele que o enviou. No entanto, Israel no deserto e Israel agora foram encontrados igualmente relutantes em obedecer. A presença divina ela estava manifestamente com Moisés no deserto. O anjo de Deus estava sempre ao seu lado. Assim também havia sido com Jesus. Não havia um deste mesmo sinédrio confessado a Jesus, que Deus devia estar com ele, vendo as obras que ele fazia. No entanto, tanto Moisés quanto Jesus foram rejeitados. E em ambos os casos, quando a voz de Deus disse avante, o coração de Israel voltou atrás. Num caso, eles ansiavam pelo conforto do Egito, no outro, pelas alegrias sensuais de um reino terreno. Melhor manter poder e posição do que ir em busca do espiritual, assim argumenta a mente inferior. O coração carnal, em todas as épocas. A adoração de uma forma visível é muito mais fácil do que a elevação do espírito a um Deus invisível. Idolatria é fazer de si mesmo ou de imagens um Deus. Adoração a Deus é o esforço constante para ascender aquele que não pode ser reproduzido em formas finitas da inteligência ou da arte. Um movimento ascendente ou descendente está sempre ocorrendo na vida religiosa de um povo. Alguns estão sempre tentando colocar Deus a serviço de suas paixões e interesses, enquanto a verdadeira religiosidade, ela tenta moldar toda a vida, em conformidade com a vontade de Deus. A idolatria, ela traz consequências. Os homens se entregam aos desejos de seus corações. Perdendo-se a força espiritual, eles se enfraquecem na presença de seus inimigos. Estes toques de reminiscência do passado foram suficientes para tocar cordas ternas nas mentes dos ouvintes de Estevão. Bem sabiam eles que a idolatria havia sido a maldição da nação. Derrota, escravidão, exílio, tudo veio em sua esteira. Tudo poderia ser rastreado até a raiz amarga da desobediência, assim como a da descrença no Deus vivo.
E se agora, meus queridos, uma perspectiva semelhante de calamidade se abrisse, se a história se repetisse e a desobediência à voz do céu em Jesus levasse a uma queda final? Nossa história, ela reflete nossos pecados e nossos erros. Se não atendermos a seus avisos, nada poderá evitar nosso destino. Não. Nenhum ato de desobediência à consciência passou impune em nossas vidas. A pior das loucuras é repetir deliberadamente velhos erros. Se os fantasmas do passado, tal como aparecem na memória e na reflexão, não nos detêm, o que nos deterá ou poderá nos deter? Versículo 37 desse capítulo 7 nos fala: um profeta como Moisés. A referência é a Deuteronômio 18:18. E como introdução, as dificuldades que Moisés encontrou na execução de sua missão podem ser vivamente descritas para a gente. Nos dias de Estevão era moda exaltar Moisés, o sistema mosaico, mas isso era feito esquecendo-se dos fatos relacionados à vida de Moisés. Repetidamente, sua liderança foi recusada. A obstinação e a falta de espiritualidade do povo provaram muito severamente, certa vez, a tal ponto que ele falou imprudentemente com os lábios e derrubou as tábuas da lei. Este Moisés em quem agora confiavam, eles não estavam realmente dispostos a dar ouvidos. Assim como seus pais não o haviam feito, pois o próprio Moisés havia profetizado sobre o Messias. E qualquer um que quisesse poderia fazer a comparação entre Moisés e Jesus de Nazaré e ver que um correspondia ao outro exatamente como o grande legislador havia indicado. Meus queridos ouvintes, alguns dos pontos de semelhança entre Moisés e o Messias podem ser considerados, ilustrados para a gente. Cada um teve um chamado divino, ambos na infância. Moisés em sua misteriosa preservação, o Messias em seu misterioso nascimento. Ambos no início da vida adulta, cada um precoce em relação à idade em que viveram. Moisés na visão da sarça flamejante, o Messias na visão da pomba e na voz celestial em seu batismo. Cada um teve uma preparação especial. Moisés na experiência da corte egípcia e nas solidões de Horebe. O Messias nas experiências da casa do carpinteiro em Nazaré e nas tentações do deserto, do Jordão. Moisés que foi tanto um avanço quanto um declínio em relação à antiga aliança. Um avanço como revelação mais plena da vontade de Deus e um declínio como aprisionador da verdade espiritual por um tempo, propósito, em rígidos ritos e cerimônias religiosas. O Messias foi em todos os sentidos um avanço, libertando os homens de todos os laços rituais e trazendo aos corações abertos as revelações mais plenas do Pai. Cada um era uma força, uma nova força espiritual, aproximando Deus dos homens, exibindo novamente suas reivindicações e se revelando. Todo homem que vê Deus torna-se assim um poder sobre seus semelhantes. Moisés, de maneira surpreendente, viu Deus no Sinai e com sua visão pode se comparar à visão de nosso Senhor no Monte da Transfiguração. Cada um era um professor, precisamente daquilo que o homem não poderia obter por meio de estudos e investigações próprias. Moisés deixou claro continuamente que Deus o enviou, que Deus falou por meio dele. E o Messias deixou bem claro que não falava de si mesmo, mas que as palavras que o Pai lhe dera, ele as transmitiu aos homens. Com essa alegação, baseada na autoridade divina, Estevão pressiona o Sinédrio, insistindo que isso torna a rejeição deles a Cristo positivamente criminosa. Cada um foi rejeitado por sua própria geração. Veja o versículo 35 e compare a rejeição do Messias. Enfatize
Reflita que as provas multifacetadas e abundantes de que Jesus é de fato Cristo, Filho de Deus e o Salvador. Isso nos traz as reivindicações pessoais dele e tornam grande a culpa por rejeitá-lo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Versículo 39 ao 50 fala de pecado, fala de justiça. Esses versículos nos sugerem algumas reflexões sobre a natureza e a recompensa do pecado e da justiça. Que o pecado está na ação errada da alma, versículos 39 e 40. Estevão diz que os filhos de Israel em seus corações voltaram para o Egito e eles eram tão culpados diante de Deus como se tivessem realmente voltado e marchado de volta para a escravidão. O pecado estava no espírito de deslealdade e desobediência que habitava neles. Do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as blasfêmias, Mateus 15, 19. Como o homem imagina em seu coração, assim ele é, Provérbios 23, 7. É o pensamento secreto, o motivo oculto, o propósito acalentado, o desejo persistente, a paixão ardente que constitui a essência do mal aos olhos daquele que olha para o coração e não para a aparência exterior. Sob um exterior bonito, alguns homens escondem um coração falso, culpado. Por trás de um comportamento quebrado e falho, alguns têm uma alma que luta sem parar, em direção a uma vida melhor, livre dos emaranhados de um passado maligno, mas lamentando, se arrependendo, e repudiado e lamentado o passado. Qual destes é você? Até quando nós vamos preferir o conforto do Egito a caminhar na liberdade que Cristo nos oferece? Quantas vezes, meus queridos, nós repetiremos os erros do passado, se nós já sabemos para onde eles nos levam, quais as consequências de tudo isso? Louvado seja o nome maravilhoso de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus e depois a gente encerra mais um episódio. Louvado seja o nome maravilhoso de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, por essa porção de tua palavra que nos alimenta, nos direciona, nos santifica, nos edifica, nos renova, nos purifica. Ah, Senhor Deus, que os nossos olhos estejam abertos para a gente ver Cristo como libertador rejeitado pelos homens, mas que foi exaltado por Ti, aquele que deixou a coroa de espinhos e trocou ela por uma coroa de glória. Livra-nos de voltar o coração para o Egito da incredulidade, da idolatria, da adoração àquilo que não te agrada, que a gente tenha coragem para obedecer tua voz, seguir teu Filho e viver na liberdade do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A gente volta, eu e você juntinhos, no próximo episódio, para continuar mergulhando fundo na poderosa palavra de Deus. Um abraço, Deus abençoe, até breve. Tchau, tchau.